de duas falas, né, tão importantes, e essa última tão emocionante. Eu, como mediadora, então colocaria algumas questões, né, diante da emergência de um novo feminismo, colocado pela professora Joana, e diante dessa questão tão importante apontada pela Wanda, cada vez mais na academia, nós estamos sentindo, né, a importância dessa categoria interseccionalidade, que já foi apontada também pela professora Cláudia, né, que é trazer à tona o lugar da fala das mulheres negras, indígenas e outras, né, pessoas nessa articulação que essa categoria interseccionalidade nos convida a fazer, né. Eu perguntaria, né, aqui na plateia, cada uma de nós agora poderia se perguntar: qual é o meu papel diante disso tudo, né? Porque na academia a gente diz assim, geralmente a gente diz que é muito importante nós, na academia, né, conseguirmos ter um pé na academia e outro na militância, né? Então, como isso é possível, né? A gente sabe que aqui no Brasil nós tivemos 3 planos nacionais de políticas públicas. Um que foi editado em 2004, o segundo em 2007 e o terceiro em 2013, né? Já faz bastante tempo. Cada um está aí, documento muito bonito, muito bem elaborado, com princípios. Os principais princípios são a autonomia das mulheres, busca da igualdade efetiva entre as mulheres e homens, respeito à diversidade, caráter laico do Estado, bem grande escrito nos planos nacionais de políticas públicas, participação ativa das mulheres, transversalidade de gênero nas políticas, né? E onde, ainda olhando os 3 documentos, os verbos mais utilizados, né, em todos os capítulos dos planos, em todos eles são assegurar e garantir. Garantir igualdade de direitos, garantir cumprimento da legislação, garantir a oferta de métodos anticoncepcionais, garantir os direitos, garantir a justiça, garantir o enfrentamento à violência. Outro verbo, promover a igualdade, promover a inclusão, promover a valorização, promover o acesso. Outro verbo muito utilizado, ampliar a oferta de creches, ampliar as posições de chefias, ampliar o número de cargos de mulheres na política. E outros verbos, né, implementar convenções, pactos, centros de referência, casas-abrigo. E os verbos apoiar, fortalecer. E aí, né, o que cabe a nós? Né? Nós, da área de serviço social, nós trabalhamos muito com a questão, com a categoria controle social. Né? O que é o controle social? O controle social é justamente, né, essa parte que nos cabe de monitorar, de avaliar, de fiscalizar, né, de cobrar e de pressionar as políticas para as mulheres, as políticas públicas, né, no caso, nós, as políticas para as mulheres. Né, como cada uma pode participar efetivamente, né, em algum mecanismo de controle social, como que cada um pode se empoderar, né, tendo em vista a utilização de estratégias. Né, nós, mulheres, precisamos nos empoderar mais. Empoderar significa participar de fato da tarefa de tomar e implementar decisões, ter o poder da voz e da ação, essa ação coletiva, essa ação política que também anteriormente já foi falada. Né? E para isso é necessário criar condições, é necessário criar espaços de participação em fóruns de políticas públicas, né? Aqui em Florianópolis nós temos Fórum Lei Maria da Penha, grupos de mulheres, projetos, blogs, e, enfim, né? Grupos, revistas a propor demandas de políticas públicas, porque somente nós mulheres é que podemos saber as nossas necessidades básicas, né? É tão lamentável ouvir que nós, na Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis, né, nós
não temos uma mulher que assuma as questões dos direitos das mulheres, né? Elogiável aí o vereador Lino, que esteve aqui presente, mas, né, onde estão as mulheres nas câmaras de vereadores e por que não temos mais mulheres, né, nos espaços públicos? Eu sempre falo que aqui em Florianópolis é uma vergonha. Nos 365 anos da nossa Câmara de Vereadores, nós só tivemos 6 mulheres até hoje. E atualmente temos uma única mulher que é defensora dos animais, né? E lamentavelmente não temos nenhuma mulher que defende os nossos direitos e que propõe e elabora políticas públicas. Então, né, as políticas públicas que nos dizem respeito são elaboradas e propostas por homens. Isso é bem lamentável, né? Eu também, assim, sempre falo porque nós, mulheres, não conseguimos fazer mais pactos entre nós, né? Porque nós, mulheres, não votamos em mulheres. O que está acontecendo, né, entre nós, que nós não conseguimos fazer mais alianças políticas entre nós? Ainda temos muitas desavenças, lamentavelmente, né? Então, assim, eu convido a cada uma e a cada um a pensar em que espaços eu posso participar, né, espaços de controle social, para propor políticas públicas que venham ao encontro dessas questões que foram colocadas aqui, né, pelas nossas duas colegas, e como exemplos, né, de mecanismos de participação e controle social, nós temos as conferências, né, que, então, a última que foi realizada foi em 2015, oxalá que daqui a pouco seja mais uma convocada, né? Conferências são os espaços públicos, os debates entre o Estado e a sociedade civil, simbolizam a ampla participação popular, né, para propor políticas públicas. Então, as conferências são esses grandes fóruns organizados em que os diversos segmentos da sociedade debatem as políticas para os países, né, para o nosso país. Também as mesas de diálogo, os fóruns, as audiências públicas, as consultas públicas, os conselhos. Tivemos aqui a representante do Conselho Estadual de Políticas Públicas, temos o Conselho Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, né? Então, a importância de nós participarmos desses conselhos, nas associações, nos sindicatos, nas organizações sem fins lucrativos, né? Grupos e organizações que têm em vista, que têm como pressuposto trabalhar pelos direitos das mulheres. As leis de iniciativa popular também são muito importantes. E foi falado já na importância da mídia, do jornalismo. A internet é utilizada, é um espaço muito importante também para ser utilizado como reivindicações da população, né? O ativismo digital, o cyberativismo, né? Exemplos mito, nenhuma a menos. O caso do médium João de Deus foi porque várias mulheres começaram a se manifestar, né? Então, esse ativismo digital muito importante pode ser também utilizado para a participação de passeatas, fóruns, né? Temos ali agora o 8 de março sendo reivindicado através de aplicativos, desse ativismo digital também. Orçamentos participativos, ouvidorias, né? Então, enfim, o que cada um ou cada uma de nós pode fazer, né? Como eu posso participar? Qual é a minha tarefa como cidadão engajado, comprometido com a equidade de gênero nas políticas públicas? Quais os mecanismos de controle social que eu conheço? Eles têm possibilitado a efetiva participação das mulheres na sociedade? Como aprimorar o funcionamento desses mecanismos de controle social? Como potencializar os resultados? E que medidas deveriam ser tomadas também pelos governos e pela sociedade nesse processo, né? Então, cabe a cada um de nós perguntar, né, em que eu posso participar, em que eu posso conciliar, o que eu posso fazer para participar efetivamente da proposição e elaboração das políticas públicas
para mulheres, porque atualmente elas estão em mãos somente de homens, né? E a gente sabe o que os homens pensam a respeito das nossas questões, o que eles pensam através do nosso corpo, o que eles pensam sobre o nosso corpo, sobre nossa sexualidade, sobre os direitos que nos são caros, que são especiais somente nossos. Então, é isso. E agora eu abro para questões. Tá? Pode me dar. O Frederick Douglass inicia uma fala no livro dele dizendo: quando a verdadeira causa da anti-escravatura for escrita, as mulheres ocuparão um largo espaço nas suas páginas, pois a causa dos escravos foi peculiarmente uma causa de mulheres. O feminismo os feminismos, em seu plural, coloca em tensionamento a hibridez deste campo de estudo. Muito embora, atualmente, a história das mulheres negras tenham ganhado espaço nos debates da academia e fora dela, sinto que somos cotidianamente atravessados por um feminismo branco, classista, sem deficiência. Porque mesmo aqueles que se propõem a pensar uma crítica ao feminismo, o feminismo negro ainda continua permanentemente invisibilizado. Meu sinal identificador em Libras é esse. Meu nome é Maria Auxiliadora. E eu sou representante do movimento das mulheres surdas. E estou me sentindo mal por causa das ameaças, né, que eu recebi no meu celular, no Facebook, algumas coisas. E são um pouco amedrontadoras essas ameaças com respeito ao movimento das mulheres surdas, né? E disseram que precisamos ter cuidado por causa da gestão desse governo, vamos precisar ser silenciadas. E esse movimento, ele precisa, né, continuar trabalhando. Eu não sei se realmente vamos conseguir, como fica. Temos 3 ONGs no Rio de Janeiro que foram fechadas, ONGs feministas. E como fica, né? Como que vão trabalhar? Eu não sei. E agora estamos parados. O que fazer, né? Porque atualmente, nesse governo, né? Tem a questão de Libras que foi vista, mas na minha visão não é bem o que parece, né? Então nós precisamos sim dar visibilidade a Libras, mas tem uma luta histórica, não é algo só de agora, como para lá, não, isso na verdade não tem nada a ver. Então dentro desse governo tem algo falando sobre direitos humanos, né? Mas e o direito dos surdos, né? Eles não apoiam a luta das surdas feministas, né? Eu sou surda, eu não posso chegar até essa Secretaria dos Direitos Humanos para conversar, que eles não vão me atender. Somos como que inimigos, né? Então não tem um apoio real, um apoio para o trabalho, e eu gostaria de saber, talvez uma dica, uma ajuda, qualquer coisa que possa me ajudar. E eu queria perguntar para a professora Joana uma questão de, por causa do governo atual e tudo, que rumo será que isso vai tomar? Porque eu li uma análise já que falou que esse governo de direita e muito conservador e muito vamos nas mesmas regras de sempre, isso é meio que um último suspiro da direita aqui. Então eles se agarraram muito nessa esperança de não, a gente tem que manter esse pensamento, principalmente com um governante que tenha isso como seu valor. E eu queria perguntar realmente se será que isso é o último suspiro ou de repente é uma reascensão dessa ideologia, e ver o que a professora tem a dizer. Obrigada. E a minha pergunta, em parte, na verdade, ela já foi contemplada, mas eu gostaria para a gente pensar aqui, já que a gente está falando de políticas públicas, né, então o primeiro desafio, como relacionar isso com o conceito de interseccionalidade, e tendo em vista também nosso ambiente institucional que não está nada favorável, como também relacionar o conceito de interseccionalidade e tentar pensar também uma pauta de luta coletiva. Porque, vou dar um exemplo agora, esse ano que vai ter a Marcha das Margaridas,
que é um movimento que é uma marcha que reúne vários movimentos de mulheres rurais, quilombolas, das águas, das florestas, e é uma marcha que vai até Brasília. Em 2015 essa marcha reuniu quase 100 mil mulheres, foi onde foi entregue o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica para a então presidenta Dilma. E a gente sabe que esse ano não está nada, eu falo porque eu pesquiso mulheres rurais, agricultura familiar, por causa disso que eu estou falando, e esse ano a gente sabe que não está nada favorável. Primeiro, com a extinção já veio do NDA, depois a Diretoria de Políticas Públicas para Mulheres Rurais também foi extinta. Teve a tentativa de supressão do Ministério do Meio Ambiente, depois a demarcação de terras indígenas está agora no mapa, né, que é o berço histórico aí do agronegócio. A própria ministra da Agricultura é conhecida também como a ministra do veneno, então tem duas PLs aí que também estão tentando liberar agrotóxicos que já são proibidos em outros países, já estão proibidos aqui no Brasil. E para fazer essa relação também, né, de que as mulheres rurais frequentemente colocam, eu falo isso porque eu tenho mais proximidade com o movimento de mulheres camponesas aqui em Santa Catarina, que a natureza também é um assunto feminista, né? Então também como pensar essa questão e não deixar de fora, já visto também os dois desastres, o desastre ambiental que a gente teve aí de Brumadinho também, e não deixar a natureza, que é uma coisa super importante, meio ambiente e alimentação, que é frequentemente vista numa esfera feminina, não porque as mulheres, esse perigo de essencialização, são guardiãs da natureza ou são mais próximas, mas porque realmente são elas que acabam se ocupando dessas tarefas, né? Então essa é a minha questão também. As maneiras de contar a história, por vezes, reproduzem as invisibilidades de contextos apagados pelo discurso colonial e conservador. Por exemplo, em Cuba, as políticas públicas de igualdade começaram desde os anos 60. Como você colocaria Cuba nessa análise histórica? Posta a gente agora responder essa rodada. Maria Auxiliadora, mulheres surdas. Aliás, a pergunta eu vou tentar responder todas num bloco só. Vocês se deram conta que todo mundo está nos perguntando para onde é que nós vamos. Bom, nós vamos para a marcha no dia 8 de março, por exemplo, não é mesmo? E vamos mais. Alguém perguntou assim, vamos montar a interseccionalidade, pensando as várias especificidades, e aí juntou a questão do meio ambiente. E alguém ainda perguntou sobre Cuba, acho até que eu sei quem foi. Foi escrito. Ah, foi pra cá? Pensei que foi. Se é o último suspiro da direita, eu sinto muito, minha roupa nipoliana não permite dizer para vocês o que é. Dependendo do contexto e das forças políticas, emerge mais um pensamento de direita ou emerge mais um pensamento de esquerda. Vamos pensar a partir do Norberto Bobbio. Emerge mais um pensamento que permite pensar políticas de igualdade e faz essas políticas nessa direção, daí políticas para surdos e para outras deficiências, no caso, não é? Esse é o nome que a gente costuma dar. Para a saúde, para mulheres, para a sexualidade, enfim, permite políticas. Para a direita isso é considerado dinheiro botado fora. Porque consideram que não é possível alcançar a igualdade, então não tem por que investir nisso, pelo contrário, se estaria desperdiçando dinheiro que poderia ser investido para enriquecer mais ainda os ricos, certo? Ou dando oportunidades, qualquer coisa nessa direção. Então, como é que nós ficamos? Se temos, ao mesmo tempo, tantas especificidades, e a Wanda trouxe uma especificidade que não é pequena. É uma
mais da metade da população. Então, eu gosto muito de uma frase que eu gosto de pensar. Eu sei que é difícil, é como abraçar o abacaxi da... É como abraçar o abacaxi. Mas é que enquanto todas não estão bem, ninguém está bem. Eu sei que isso é difícil. Porque em diferentes momentos, aí eu aproveito para responder uma pergunta que foi feita sobre a questão do feminismo negro, do feminismo branco, que está nessa pergunta, né? Que não foi o feminismo branco, que não escutou o feminismo negro. O trabalho, os trabalhos têm mostrado, a história tem mostrado como foi tensa essa relação entre o feminismo negro e o feminismo branco. Sim, nós sabemos disso. Assim como quantas vezes foi tensa a discussão com o movimento ecologista, mulheres e ecologia, mulheres trabalhadoras, mulheres classe média, mulheres intelectuais. Nós somos diversos para continuar na briga para fazer esse outro. Porque nesse momento, quando aparece a palavra ou o Ministério de Direitos Humanos, ele é para não existir, tá, gente? Porque a ideia não é de direitos humanos. Porque quando você pensa direitos humanos, você está pensando sim a partir de um ponto de esquerda. Não é à toa que eles acusam a gente de ser tudo esquerdopata. Nós somos. Gente, direitos humanos pressupõem que os seres humanos, não importa de que estilo, de que tipo, de que dificuldade ou facilidade tem, merece respeito e condições de igualdade. Então, nós vamos ter que juntar. Nesses momentos mais tensos, é mais fácil se juntar, inclusive. É justamente quando a gente ganha, quando a gente está no poder, que as brigas se dão. Não sei se vocês sabem. Isso é uma coisa comum, certo, gente, na política? Aliás, não é a todos que estão vendo o povo lá de cima agora brigar tudo. E a gente só aplaude, certo? Mas não. Então, e talvez, quem sabe, nessas brechas, das próprias brigas deles, a gente consiga colocar alguma coisa, consiga colocar alguma política, consiga colocar algum ganho e ter, de vez em quando, a noção de saber que agora esta política vai ser favorecida porque dá para entrar com ela. E aquela outra vai esperar mais um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente vai fazer. Porque nós estamos num terreno bem complicado. E eu não acho que isso vai acabar fácil. Quando eu vi lá na Hungria, a mulherada indo para a rua, junto com os trabalhadores, brigando por políticas, porque uma legislação... Por que eu estou usando tanto a Hungria? Porque eu acho que nesse momento a Hungria é o tipo do exemplo do suprassumo do conservadorismo do reacionário, das políticas de Deus. E porque sabemos quanto... que inclusive o presidente esteve aqui na posse do coiso, né? Então, eu fico pensando como aquilo que acontece por lá tem reflexos. Quando eu vi aquilo, eu fiquei cheia de esperança. Não ouvi mais notícias. Gostaria de saber um pouco mais. Preciso prestar mais atenção. Mas tenho andado atenta, sim. E nós vamos ter que estar atentos, porque essas coisas não são só nacionais. Essas coisas são internacionais. Esse descaso pelos direitos humanos, esse descaso pelas políticas de igualdade, essa luta contra o gênero, contra o feminismo, isso não é só Brasil, isso é internacional. Por isso eu sinto muito, não é o último suspiro. E se a gente conseguir voltar ao poder, e eu espero que a gente vai conseguir, quando eu digo voltar ao poder, é quando as nossas ideias, porque isso é uma disputa discussível, que implica em política pública, que implica em emprego, que implica em salário, que implica em valorização, que implica em educação, implica em tudo.
nossa guerra discursiva voltar a ganhar, ou pelo menos não perder como estamos perdendo neste momento, possivelmente vamos poder implementar de novo agora. Isso não significa que eles vão desaparecer. Eles continuarão por lá, apenas terão perdido o espaço de um discurso legitimado. Eu sei que eu estou dizendo coisas que vocês já sabem. Eu só estou lembrando que eu sinto muito, não é o último suspiro, ele vai sempre voltar, e a gente vai ter que estar sempre vigilante. Eu acho que é a Simone de Beauvoir que disse uma vez que cada vez que houver uma crise, a gente vai estar ameaçada de perder direitos. Você veja, ele está escrevendo isso em quando? 1949? Isso está sempre acontecendo. Certo? Vamos ter que continuar atentos. Os direitos não se ganha e se ganha. Pronto. Não existe uma civilização que, uma vez conquistado determinadas coisas, estará conquistado para sempre. Se você lê o Walter Benjamin, ele já dizia isso. Daquelas leis da história, se não me engano, né? Como é que ele diz? Aqueles aforismos que tem naqueles trabalhos dele, um deles ele diz isso. Se você acha que isso que está aí é uma coisa impensável, a gente costuma chamar eles de burros, não é? Gente, não é disso que a gente está falando, não. Não é uma questão de ignorância. Não é uma questão de convencer, olha, eu vou te convencer que realmente não é por aí. Não é isso, gente. Isso é uma disputa, é uma guerra. Isso. Nós não vamos convencer essas pessoas, eu sinto muito. Nós vamos ter que nos articular de novo e vencer. E no momento, a nossa briga, infelizmente, é por não perder o pouco que já ganhamos. Se a gente conseguir manter o pouco que já ganhamos, já é uma vitória e tanto. Isso vai nos permitir conquistar, quem sabe, de novo o poder. Não estou falando nem de nome, gente, da política. Estou falando de uma forma de pensar, de uma guerra discursiva que nós estamos perdendo. E especificamente para Maria Auxiliadora, apesar da primeira esposa, a segunda esposa, né? É uma piada isso, mas eu vou falar de novo. A atual esposa do presidente, ser professora de Libras, isso infelizmente não está ajudando a manter essa política, que é uma política fantástica e que a Universidade Federal de Santa Catarina, inclusive, tem se destacado nesse campo. Nós vamos estar sem recursos para as próprias ONGs que antes apoiavam. Quanto mais esse mundo for indo para a direita, menos recursos às ONGs de esquerda. Leia-se, às vezes algumas pessoas dizem, mas eu nunca fui de esquerda, eu nunca votei em partido. Mas só em você ter uma postura, aliás, atualmente a gente está sendo chamado de comunista, né? E a gente nem sabia que era. Na verdade, é um rótulo que se dá para qualquer tipo de postura de esquerda. Feminismo é de esquerda. O feminismo é comunista, pronto. Vocês sabiam? Pois é. Então, voltando. É uma situação que eu não vejo muita solução a não ser se juntar. Eu não vejo outra solução. E como sobre Cuba ainda, que alguém perguntou, foi o bilhetinho que deu escrito, Arlenes. E Arlenes, claro, evidente. E Arlenes, realmente é uma história que precisa ser contada nas suas especificidades para ver, inclusive, as múltiplas temporalidades. Aquilo que eu dizia dos anos 80, que enquanto no Ocidente global, ou melhor, no Norte global, vamos dizer assim, no Norte global, já havia uma reação ao feminismo, aqui no Sul global, nós estávamos criando
os novos grupos feministas. Então, essas coisas não são necessariamente equivalentes. Infelizmente, neste momento, com raras exceções e honrosas exceções, esse nosso mundo ocidental está ficando bem de direita. E daqui a pouco a gente vai começar a contar nos dedos os países que estão sobrando e que ainda não endireitaram. Endireitaram no pior sentido, claro. Porque eles também jogam com essa palavra, né, gente? Eu acho que era isso. E a gente não continua conversando por aí. Serviço cotidiano, serviço doméstico, ajudando na organização para que essas mulheres se colocassem em luta pelo mundo todo. Conceber estas mulheres negras, lutadoras, domésticas, lavadeiras, como integrante da parte desse movimento, ainda vem nos custando, como eu coloquei. Olha, Lélia Gonzalez foi ativista na década de 80 e 90. E nós estamos aqui reverenciando o belíssimo caminho deixado por Lélia Gonzalez, uma das primeiras ativistas do feminismo negro brasileiro. Estamos aqui referenciando Beatriz do Nascimento, também negra, referenciando a sua também contribuição para a inclusão do feminismo negro, da luta negra, no contexto do feminismo histórico. Isso demorou muito tempo, como eu disse. Ainda que hoje há essa compreensão, até porque muitas mulheres negras também foram para as universidades, também conseguiram ampliar esse diálogo, também conseguiram manter esse diálogo e essa discussão. Ainda a invisibilidade do feminismo negro, ele é muito grande, porque nós vamos ter uma lacuna enorme de debate sobre o feminismo negro e que é retomado agora com a grande entrada de estudantes e pesquisadores e a pulverização de pesquisadores e pesquisadoras negras. É nesse contexto de entrada e de ampliação das vagas negras na universidade que você vê uma maior visibilidade das discussões e das pautas apresentadas historicamente pelo feminismo negro e que vem dialogando com esses setores da sociedade para essa ampliação que nós entendemos necessária. Nós sempre entendemos necessário. Agora, quando você junta duas categorias e uma delas é a subalterna, quem tem a visibilidade é quem tem o poder. Quem tem a visibilidade é quem tem. De fato, esse diálogo, ele se modificou, ele vem se modificando. E é isso que nós estamos impulsionando, para que ele se modifique. Porque o que nós estamos vivendo hoje, já somado com a questão de Cuba, que é a mesma situação. Cuba começa um processo de independência e de luta com muito mais visibilidade do que no Brasil, porque a realidade do poder constituído em Cuba é outro. Nós não temos... se você vai falar do Haiti, a mesma coisa. O poder constituído em Haiti e Cuba é diferente do que está constituído historicamente no Brasil, que nós vivemos 50 anos. Nós comemoramos a ditadura brasileira, né, que sobreviveu no país em bem pouco tempo. Na década de 80, de 70 e 80, nós tínhamos no país uma ditadura, onde a gente tinha, até a década de 80, o movimento negro estava justificando que não havia uma democracia racial. Isso em 80. Cuba já estava em alto desenvolvimento, Haiti também. E nós, em 80, estávamos tentando mostrar para a sociedade que não existia democracia racial no Brasil. Porque não há democracia racial se você tinha aquela quantidade de negros e negras fora dos quadros de trabalho, com a imposição, com as fotografias nos currículos para trabalho. Tudo isso são questões que a luta do movimento negro histórico e articulado com o movimento negro do mundo vem dando conta de retomar essa discussão e fazer uma releitura dessas relações.
Então, se nós tivemos isso em 1980, se nós temos uma realidade de um feminismo negro que vem se colocando para o mundo, já não é mais só no Brasil, nós temos um feminismo negro que vem se colocando pautas para o mundo. E nós tivemos a Conferência de Durban de 2001, da Conferência contra o Racismo e Xenofobia, em Durban, África do Sul, que saiu de lá a bandeira de reparações. É de lá que sai a bandeira de reparações, como é lá também que Israel e Estados Unidos se retiram da conferência. Isso não é à toa que isso aconteceu. E a retomada dos Estados Unidos no Brasil, juntamente com Israel, com esse governo do Coisa, também não é à toa. Mas isso também não quer dizer que é o fim do túnel. Nós tivemos um período de ditadura e nós fizemos a inversão dessa discussão. Nós buscamos a superação na luta, nas ruas. Então não tenhamos nenhuma dúvida de que o nosso processo para superar o que nós temos hoje, para superar para uma política que tenha a inclusão social, que a gente consiga falar de fato de direitos humanos, e não do que eles estão fazendo lá, que a gente consiga falar de secretaria de políticas para as mulheres, como tantas outras que tiveram para equacionar os problemas das desigualdades no Brasil. Se a gente quer lutar por isso, não tenho nenhuma dúvida que isso nós vamos conquistar na rua, gente. Não tem nenhuma alternativa da gente pensar que isso vai surgir algo. Não vai surgir nada, não. É a gente mobilizando os setores da sociedade para construir uma contraposição ao que está colocado. Nós não podemos nos acomodar diante do que está aí. Essa é a responsabilidade que eu vi que Tereza estava colocando com muita propriedade na sua fala, de o que é que nós vamos fazer. E por isso eu digo que a universidade tem papel fundamental para o surgimento dessas novas categorias e desses novos espaços de luta. Tem papel fundamental, porque nós não vamos poder ficar esperando. Nós estamos em que ano? Nós estamos em 2000, entrando para 2020. Nós estamos no século XXI. Como é que nós vamos ficar esperando diante de tanta brutalidade? E nós não vimos nem a metade, porque nós temos só 2 meses de governo. Nós não vimos nem a metade. Se nós não pensarmos de fato que nós precisamos unificar as forças das classes populares, dos movimentos populares, dos movimentos comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos negros, do campo, da água, das florestas, se nós não colocarmos essa visão, se a academia, os estudantes não se colocarem na perspectiva de contribuir com a modificação da sociedade, nós não chegaremos a lugar nenhum. Porque o que está vindo não é só no Brasil. O que está vindo é no mundo. É um avanço dessas forças dominadoras e repressoras diante daquilo pouquinho que o mundo conseguiu avançar. Então, essa mesma força que tem contra nós teremos que produzir uma outra realidade. E produzir essa realidade não é para mim, não é para Tereza, não é para Joana, não é para Cláudia. Não, produzir essa nova realidade é para todos nós. Todos nós temos a responsabilidade não só de ficar lá. A rede social ajuda bastante. A rede social contribui bastante. Mas o que é que a gente vai fazer para além das redes sociais? A gente tem marcha. Dia 25 tem ato do MAB, Movimento Atingido por Barragem. Não sei se tem alguém aqui. Dia 25 tem ato do MAB contra Brumadinho. E o Brumadinho é só uma pontinha do iceberg, que tem muito mais coisa para acontecer nesse país, do ponto de vista, porque se não há direitos humanos, se não há política social, se não há políticas públicas para a população de base, o que é que nós temos? Nós temos o caos. E quando o caos, a gente não pode se acomodar, quando o caos, a gente tem que lutar. Isso é o que nos resta. A gente se acomoda? Não, a gente luta, a gente organiza os nossos setores da sociedade, a gente tem que se colocar em todas as áreas e a gente se organiza para a luta. Não há outra alternativa para vencer esse imperialismo que está colocado no mundo, se não é o povo na rua, se não é o povo em luta.
É assim que nós resistiremos. E quando o povo luta sobre todas as pautas. É por isso que a gente está travando articulações para reconstruir essas alianças perdidas ao longo desses cargos políticos que a gente foi tendo e que a gente achou que já estava dono do mundo. A gente não estava dono do mundo, o imperialismo estava mandando ainda. E agora nós precisamos rearticular essas forças. Nós precisamos reconstruir essas alianças e essas confiabilidades e esses compromissos para que a gente dê conta do que está aí colocado. E o que está aí colocado é muito grande. A gente não tem receita, não. A gente só sabe que a única resposta que nós podemos e que nós temos nas nossas mãos é o poder popular e é o poder da rua. Não há outra e não há receita. É se organizando, é lutando que nós vamos dar conta desse imperialismo que está aí colocado para o fim da nossa vida e reconstruir justiça, democracia e justiça social para homens, mulheres, negros, indígenas, todos os papéis que fazem parte dessa sociedade, para uma vida melhor, para uma vida de produtividade e de sustentabilidade. Esse país está sendo desmontado. Está sendo desmontado. Tudo que a gente vê de produtos está sendo entregue para o capital americano. É tudo, gente. Tudo que a gente puder imaginar é babaçu, é ervas, é planta, é tudo. Então, se a gente ficar pensando que a gente dá conta de fazer isso na rede social, a gente não dá conta. A gente tem que ir para a rua. Chamou para a rua, a gente tem que ir para a rua, porque é a mobilização popular que dá conta do que está aí, que dá conta dessa situação que nós estamos vivendo nesse país e que nós estamos vivendo no mundo. É isso, obrigada. Então, já encerrando nessa mesa, eu também só gostaria de complementar, assim, que além da Lélia Gonzalez, esse livro importante, também tem o livro da Jamila Ribeiro, né, O Lugar de Fala, que também tem sido assim, uma referência bem significativa nessa questão da interseccionalidade, né? E que eu aprendi bastante com esse livro também, né, para a gente não fazer assim, essa guerrinha, feministas negras de um lado, feministas brancas de outro, e que eu estou orientando, uma orientanda negra, está trabalhando com a questão das mulheres negras num assentamento de reforma agrária. Estou com muita humildade aprendendo com ela, né? Eu tenho consciência, né, que eu, uma mulher branca, né, tive uma trajetória, uma caminhada privilegiada, diferenciada, mas que a gente agora assim, não entre também numa guerrinha, né? Mulheres brancas não podem escrever nem falar sobre mulheres negras. Eu acho muito importante, a Jamila coloca assim, né, a importância da emergência de estudantes, né, negros e negras nas universidades, né, aí o lugar de fala desses estudantes, dessas estudantes, tudo que elas e eles vão trazer da realidade de vocês, da caminhada de vocês, das questões de vocês, né, como a professora Cláudia coloca a importância de a gente escutar, de a gente se abrir, né, daquela senhora lá, mãe daquele morador de rua, dos saberes que as mulheres das favelas trouxeram em relação àquele detalhe da infraestrutura, né? Então, também uma questão que foi colocada, né, como relacionar políticas públicas com a interseccionalidade, as mulheres do campo, né? Então, é justamente escutá-las. Nós da academia, né, somos as pessoas assim, que temos esse papel importante de trazer à tona, né, de dar voz, ou, né, de trazer a realidade dessas pessoas, né, para a academia, nas nossas pesquisas, nas nossas teses, nos nossos relatos orais, histórias de vida, entrevistas, né, e também apoiando e orientando teses, dissertações de pessoas que estão trazendo a realidade das mulheres, tanto negras, mulheres rurais e etc. Então, eu agradeço, né, a participação das professoras, da professora Joana, né, aqui nós temos os certificados, esse é da Amanda,
esse certificado da professora Joana, agradecemos a participação dela nessa mesa, agradecemos também a participação da Ana nessa mesa, né? E agora